Naquela semana, Jerusalém parecia respirar expectativa, como se algo eterno estivesse prestes a acontecer. Jesus entrou na cidade entre olhares atentos, trazendo paz no rosto e destino nos passos. Mas por trás da reverência da multidão, crescia a sombra da rejeição e da conspiração. Enquanto muitos celebravam, outros já buscavam uma maneira de fazê-lo calar para sempre. Na noite decisiva, Jesus se reuniu com seus discípulos para uma última refeição. Ali, em meio ao pão partido, o amor e a despedida se encontraram em silêncio. Naquele momento, ele revelou que um dos seus o entregaria. A revelação caiu como piso sobre o coração de todos que estavam ali. Depois da ceia, a escuridão da noite recebeu passos que carregavam o peso do céu. No jardim, enquanto o mundo dormia, ele começou a enfrentar a hora mais pesada. Seu coração estava cercado por angústia, mas sua entrega permanecia firme. Pouco depois, tochas cortaram a noite e a traição chegou com um sinal cruel. Em um instante, o mestre foi cercado por mãos violentas e rostos endurecidos. Aquele que curava feridos agora era levado como se fosse um criminoso perigoso. Enquanto isso, os amigos que prometeram permanecer começaram a se espalhar pelo medo. Levado diante das autoridades, Jesus foi acusado com ódio e falsas palavras. Mesmo cercado de mentiras, ele permaneceu em silêncio, com uma força impossível de explicar. Do lado de fora, a noite ainda guardava outra dor, entre fogo, distância e negação. Quando pressionado, Pedro negou conhecer aquele a quem jurou seguir até o fim. E quando o galo cantou, a verdade o atingiu com a força de uma espada. Ao amanhecer, Jesus foi levado de um poder a outro, como se a justiça tivesse perdido a voz. Pilatos o observou, mas não encontrou nele a culpa que a multidão queria enxergar. Mesmo assim, a pressão cresceu como uma onda impossível de conter. A escolha pela condenação revelou até onde pode ir um coração dominado pela cegueira. Então veio a sentença, e com ela começou o caminho do sofrimento aberto diante de todos. Aquele corpo inocente foi ferido, humilhado e coberto pela violência dos homens. Colocaram sobre ele sinais de zombaria, sem perceber que estavam diante do verdadeiro rei. Quando ele surgiu diante do povo, o céu parecia mais pesado sobre Jerusalém. Mas a multidão insistiu, e o caminho para a cruz se tornou inevitável. Sob o peso da cruz, Jesus avançou entre pedras, dor e olhares que jamais esqueceriam aquela manhã. Cada passo parecia arrastar não apenas madeira, mas o peso de toda a humanidade caída. Entre a multidão, alguns choravam, outros zombavam, e o mundo seguia sem entender. No alto do Gólgota, a colina da execução se ergueu como o centro da dor humana. Ali, o Filho de Deus foi levantado entre a terra ferida e um céu que escurecia. O sofrimento alcançou seu auge, e até a criação parecia responder ao que estava acontecendo. Perto da cruz, alguns permaneciam, agarrados ao amor, mesmo quando tudo parecia perdido. A dor era imensa, mas naquele horror também se desenhava o maior ato de entrega da história. Então veio o momento em que tudo pareceu silenciar diante do fim. Quando ele entregou sua vida, a terra tremeu e o véu foi rasgado. Até um soldado endurecido percebeu que aquele não era um homem comum. Quando a tarde caiu, o corpo foi retirado com cuidado e profundo pesar. O mestre foi levado a um túmulo novo, escavado na rocha, envolto em silêncio. A pedra foi fechada, e com ela parecia se fechar também toda a esperança. O sábado trouxe silêncio, vazio e a sensação insuportável de que a escuridão havia vencido. Mas enquanto os homens choravam o fim, o céu preparava a maior reviravolta da eternidade. Antes do amanhecer do terceiro dia, algumas mulheres caminharam até o túmulo, carregando perfume e saudade. Elas esperavam encontrar a morte, mas se aproximavam do maior milagre já visto. De repente, a pedra já não estava no lugar, e o impossível começou a respirar. O sepulcro estava vazio, e o vazio anunciava uma vitória que ninguém poderia deter. A tristeza dela se partiu em espanto,
o espanto começou a nascer em esperança. A morte havia sido vencida, e a pedra removida se tornou sinal de vida para sempre. Logo, os discípulos correram para ver com os próprios olhos o que parecia impossível demais para acreditar. Ao entrarem, encontraram sinais de ordem. Não de derrota, e o coração deles começou a despertar. O que parecia o fim revelou-se o início da esperança mais poderosa já entregue ao mundo. Nos dias seguintes, Jesus apareceu vivo, transformando medo em coragem e luto em fé. As feridas não eram sinal de derrota, mas prova eterna de amor, sacrifício e vitória. Aquele que foi crucificado agora estava vivo e nada voltaria a ser como antes. Essa não foi apenas uma história de dor, mas a revelação de que a vida venceu a morte. Deixe seu like e compartilhe esta história.